Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que assistem a este vídeo. Hoje aqui nós vamos estudar o último capítulo do livro A Função do Cristão na Política. É o último capítulo do livro. Para todos aqueles que nos acompanharam, além dos vídeos aqui de leitura, há o livro, para quem quer ler em PDF ou no convencional impresso. É só aqui ir nas descrições do vídeo, onde há os links que te encaminham lá para a leitura na íntegra desse livro. O capítulo, então, que vamos abordar hoje é o de número 34, é o capítulo final, que diz o seguinte: a nociva política de romanização do cristianismo. As primeiras perseguições contra os cristãos foram promovidas pelos políticos do Sinédrio judaico, que não viram em Jesus o Messias esperado. Depois, a perseguição prosseguiu com Nero e outros imperadores que se seguiram e perpetuaram estas perseguições até quando o imperador Constantino, que uma vez simpático ao cristianismo, entre aspas, né, se diz simpático, que num golpe político através do Édito de Milão, 303 d.C., decretou a liberdade religiosa. Constantino, posteriormente, conclamou o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., buscando unificar essa religião, mas essa expansão se tornou mais proeminente após a decisão do imperador Teodósio, que, no outro golpe político, veio declará-la religião oficial do Estado, em 381 d.C. No desenrolar deste processo é que foi criada a Igreja Católica Romana, em um perfil totalmente oposto à imutável Igreja primigênia do Cristo. A Igreja Romana, com este novo perfil satanasiano, destruída de propriedades iniciáticas, atendendo aos interesses políticos subjetivo, absorveu o paganismo romano e afastou do cristianismo primitivo. A igreja que antes, no perfil Jesus cristiano, atendia aos pobres, passou a partir daí para a dimensão satanasiana e começou a ser frequentada pelo imperador e nobres romanos. Neste interim, se promoveu a mudança de local dos cultos, que, saindo das catacumbas, foi para os onerosos templos e basílicas luxuosas. E para completar a esculhambação nos rituais, surgiram o uso de incenso, símbolos, liturgia, vestimentas e a substituição do panteão dos deuses romanos pela adoração aos santos. Já a partir dos proto-ortodoxos, Irineu e seus sequazes, o cristianismo passou então a ser divulgado sem a mesma beleza, pureza e humildade de outros tempos. No processo de romanização do cristianismo, as autoridades eclesiásticas, ao mesclar o cristianismo ao paganismo, modificaram as tradições puramente cristãs, adaptando os textos evangélicos segundo os seus interesses, improvisando novidades
injustificáveis. O catolicismo, ao buscar a consolidação dos poderes da Igreja, entendeu ser preciso evitar a autonomia de cada fiel, fanatizando o povo, impondo-lhe as suas ideias, as suas concepções, etc. O cristianismo romanizado, ao invés de educar as almas das massas na sublime lição do Nazareno, foi um real afastamento das coisas ensinadas pelo Cristo. O que a Igreja romanizada fez foi valer sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão ao gosto dos antigos romanos, que estavam pouco inclinados nas informações transcendentes, estavam poucos interessados. Como a Igreja romanizada desalinhou-se do cristianismo autêntico, ela se deteriorou espiritualmente, criou uma civilização destituída de predicados iniciáticos, que cometeu muitos horrores ao longo da história e que está em crise até hoje, mergulhada no mundo caótico. A Igreja romanizada, por ter se afastado do caminho do Cristo, promoveu uma defecção espiritual, negou-se a cumprir as determinações divinas, abriu mão do eterno reino dos céus para disputar um lugar de dominação nos banquetes dos poderes temporais do mundo. Se a Igreja não tivesse romanizado, houvesse mantido sua posição espiritual no perfil Jesus cristiano, teria fortificado as almas no seu longo caminho até os dias de hoje. Ela teria agido como mediadora entre o céu e a terra. Não teria promovido a Inquisição, nem a oposição à ciência, nem a morte de cientistas, etc. As transições sociais inevitáveis teriam se processado em níveis ascendentes e não seriam tão penosas como foi. Ao longo da história, o processo de deturpação das coisas sagradas tem se sucedido no seio de todas as ordens místicas, filosóficas e religiosas. É assim que aconteceu com o cristianismo. A partir do século III da era cristã, a partir dos inimigos ferrenhos do cristianismo, iniciáticos, como o bispo Ireneu de Lyon e seus sequazes, onde, a partir daí, os verdadeiros inimigos do cristianismo, vencendo os próprios cristãos culturais, são os rivais do Cristo. A romanização do cristianismo nos ditames da política subjetiva fundamentou o personalismo e a ambição pela conquista de valores transitórios, se distanciando do vivenciamento dos ensinamentos do Cristo. O catolicismo se afastou do Cristo por meio da romanização do cristianismo primigênio, porque mudou a imutável doutrina do Cristo. Ao humanizar-se, a Igreja Jesus Cristiana mesclou o profano ao sagrado e perdeu a sua beleza e sua pureza inicial. Até que então
foi a leitura do livro. Convido a todos os que conosco estiveram para também fazer a leitura em PDF ou em convencional desse livro. E se você se afinizou, né? Se tornou afim desse assunto, tem afinidade com ele, convido para estudar conosco nos nossos cursos que acontecem diariamente às 20 horas na TV Ubisoft. Os cursos são grátis, não há monetarismo no gnosticismo. Obrigado a todos que acompanharam esses estudos. Fique com Deus. A paz reverencial.